Olá, que alegria! Estamos juntos em mais um culto da Igreja do Caminho. Você é muito bem-vindo para que juntos louvemos a Deus, escutemos a sua palavra e venhamos a interagir na medida do possível, saudando uns aos outros, mandando aí a sua mensagem, curtindo essa página, compartilhando essa transmissão, de modo que a palavra de Deus vá cada vez mais longe. E tem muita gente necessitada nesse tempo em que estamos vivendo. Muita gente angustiada, sem esperança, sem paz, sofrendo terrivelmente, inclusive na área emocional. Eu queria desafiar você a reunir a sua família, seus filhos, a que nos assentemos. E agora, começando essa reunião, façamos a leitura de um texto de Isaías, o capítulo 53, a partir do versículo 4, que eu convido você a ler juntamente comigo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em torno de 700 anos antes da vinda de Jesus, do Cristo encarnado, o profeta Isaías nos deixa essas belas palavras. E como elas se cumpriram perfeitamente no Cristo, que se fez gente, que tomou sobre si nossas injustiças e nos redimiu, nos reconciliou com o Pai. E é com base nessa obra, já anunciada pelo profeta e realizada há 2000 anos atrás, e com base na qual nós hoje vivemos, é que a gente pode orar. E no nome de Jesus, que se tornou para nós também um intercessor, um mediador, o nosso Deus Emanuel, Deus entre nós, por meio de quem podemos clamar e falar com o nosso Deus e Pai. Eu convido vocês a orarmos juntos. Pai, obrigado por essa obra maravilhosa de Jesus, teu Filho, por esse belo plano de salvação da vida humana, projetado e cumprido plenamente em teu Filho, teu único Filho. Tomando sobre si nossas dores, pecados e enfermidades, fomos redimidos, resgatados, libertados e desfrutamos de paz com Deus. Por isso, nessa noite,
te louvamos, te agradecemos, celebramos o teu nome e celebramos a vida que temos no teu Filho, por meio de quem temos esperança de eternidade, de imortalidade. Nessa noite, te convidamos a que o Senhor se faça presente e que fale conosco por meio da sua palavra, do seu Espírito que se derrame em nossos corações, convertendo-nos ainda mais, santificando-nos ainda mais, desfazendo e desconstruindo ideias erradas, sofismas, de modo que sejamos cada vez mais livres no Filho, para podermos caminhar com o Filho. Abençoa esse momento, os meus irmãos, cada um em sua casa, e que a tua presença esteja no meio da tua palavra, confrontando, desconstruindo, corrigindo e reconstruindo a verdadeira casa, o verdadeiro lugar de estar que tem como fundamento o próprio Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu convido você, sua casa, a que juntos louvemos a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, e de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor.
Muito bom, estamos juntos mais uma vez. Você que está se achegando agora, essa é a Igreja Evangélica do Caminho. E, aliás, eu já me antecipo a dizer que os nossos sermões, nossas pregações estão todas no nosso site, igrejaevangelicadocaminho.com.br. A gente tem um blog ali no site e você pode ter na íntegra essas pregações que a gente vem fazendo aqui. Estudos em Romanos, estudos em Gálatas. Você tem também acesso ali à nossa confissão de fé, ou seja, o que a Igreja do Caminho crê, como ela pensa a Bíblia, como ela pensa a sua ação no mundo, o que ela pensa sobre dons, né? Tudo isso você encontra lá no nosso site. Eu também quero anunciar que no próximo domingo já estaremos em maio e, consequentemente, participaremos da ceia. Então, domingo que vem, às 20h45, para os irmãos da Igreja do Caminho, nós vamos ter uma ceia virtual através do aplicativo Zoom e o link será colocado no grupo de Telegram, onde os membros da igreja estão. Se você já vem nos acompanhando há algum tempo, quer conhecer um pouco mais do trabalho, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, envie a sua mensagem ou telefone no horário comercial e obtenha essas informações. E já me antecipo a dizer que na ceia do domingo que vem, nós queríamos pedir que os irmãos estivessem todos com as suas câmeras abertas. A gente não faz uma ceia aberta, até por causa da responsabilidade de ministrar esses elementos, corpo e sangue de Jesus, e conhecer um pouco também quem está participando dessa ceia. Então, já me antecipo a dizer aos irmãos que no domingo que vem, pelo Zoom, nós vamos pedir que todos estejam com as suas câmeras abertas, até para a gente se ver, né, ter essa comunhão mínima, ainda que virtual, mas nos identificando uns com os outros, com tudo que temos e com tudo que somos. Domingo que vem, então, às 20h45, logo após esse culto online, teremos a nossa ceia. Também há pouco tivemos mais uma edição da Histórias do Caminho. E essa Histórias do Caminho está acontecendo também através do Zoom, que é um encontro entre pais, crianças e os nossos professores às 18h45. Então você que tem filhos pequenos e que já está conosco na Igreja do Caminho, não se esqueça, todo domingo às 18h45 a gente coloca no canal do Telegram o link para essa reunião ao vivo, onde os professores contam a história para as crianças interagem e assim a gente vai interagindo com essa criançada e ajudando-os a crescerem na fé e no conhecimento do nosso Deus. Eu também, claro, queria continuar pedindo que os irmãos ofertassem, dizimassem, nos ajudassem nessa obra maravilhosa. Inclusive aí tem o Pix para você fazer a sua doação, que é o nosso CNPJ, o CNPJ da Igreja do Caminho. Você pode nos ajudar nessa obra. Por enquanto não temos ainda um lugar definitivo, estamos provisoriamente na Sojipa, embora por decisão governamental não estamos conseguindo reunir a igreja ali, e também por uma decisão do clube, mas continuamos à procura de um lugar definitivo na cidade. Pedimos a contribuição de vocês. Esses recursos serão importantes para essa mudança, para esse investimento inicial, para a acomodação do prédio que a gente vai alugar, para podermos ter tudo o que é preciso, som, cadeiras, estrutura básica. Queremos ter um trabalho forte na área social. Então você é convidado, irmão e irmã, a nos ajudar, a contribuir, ofertando, dizimando. Contamos com a sua ajuda. Eu quero hoje com vocês examinar o texto de Mateus capítulo 20, dos versículos 20 até o 28, é uma história muito conhecida de Jesus com os seus discípulos e com a mãe de um deles, e eu quero, juntamente então com vocês, fazer a leitura desse trecho, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu:
mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas tem um relato similar ao trecho que lemos agora há pouco. Mas o de Lucas provavelmente ocorre numa ocasião distinta e tem pequenas alterações quando comparado ao texto que acabamos de ler. Mais uma vez, o tema da posição dos discípulos, é claro, é retomado aqui, porque no capítulo 18 esse assunto, e a gente vai ver depois, já tinha sido levantado pelos discípulos. A despeito das repetidas predições que Jesus fez sobre o seu sofrimento, a sua morte por crucificação inclusive, e as dores que ele enfrentaria, 2 discípulos e a mãe deles, Tiago e João, ainda estão pensando num outro tema. Não no sofrimento, não no que Jesus vai fazer, mas estão pensando em privilégio, posição e em poder. Em Marcos, onde esse trecho também é registrado, João e Tiago falam eles mesmos com Jesus, não por via da mãe. Aqui, em Mateus, o pedido é feito pela mãe de Tiago e João. E há também, talvez, especulações no sentido de que essa mãe podia ser tia de Jesus pelo lado da mãe de Jesus. Mas não há nada comprovado nesse sentido. Daí a razão dessa mãe de Tiago e João se sentir talvez privilegiada para fazer esse pedido. Tiago e João já tinham proibido alguém que expulsava demônios em nome de Jesus porque ele não seguia os discípulos, não seguia Jesus juntamente com os seus discípulos. Mas Jesus disse a Tiago e João, quando fizeram isso, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Essa narrativa está em Marcos capítulo 9, versículos 38 a 41. Então, já se sabia dessa atitude de Tiago e João, mais impetuosa, talvez mais agressiva, porque também Tiago e João, em outro momento, pedem a Jesus fogo do céu para consumir samaritanos que não os receberam em sua vila. Isso está em Lucas 9, versículos 53 a 55. Então, digamos que Tiago e João não eram desconhecidos de Jesus nesse sentido mais impetuoso, talvez menos amoroso,
menos espiritual, por que não dizer, mas mais um instinto impulsivo. Vejamos o versículo 21 desse texto que acabamos de ler. Jesus lhe perguntou, referindo-se a essa mãe, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A ideia de à direita ou à esquerda sugere aqui proximidade com a pessoa do rei. E por isso sugere compartilhamento do prestígio e do poder do rei. É isso que está posto nesse pedido feito pela mãe. Essas posições, inclusive, crescem à medida que o rei é mais respeitado ou tem até mais poder. Eu lembro aqui de Salmos, o de número 16, versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. É um lugar privilegiado. No mesmo livro de Salmos, o de número 45, versículo 9, diz: filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. E para não ficar só no Antigo Testamento, também no livro de Atos, capítulo 7, nós encontramos Estevão fitando os olhos no céu e vendo a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, veja bem, à direita de Deus. Era um lugar importante. Ora, nesse texto que acabamos de ler, há uma outra palavra importante, que é reino. E não há dúvida de que reino aqui é o reino do Messias na consumação, quando Jesus voltar. Essa é a expectativa. O que os filhos de Zebedeu e sua mãe pedem, meus irmãos, é que eles compartilhem da autoridade e da proeminência de Jesus, especialmente por ser o Messias, quando o seu reino for totalmente consumado. Algo que ainda eles acham estar próximo e eles ignoram nesse momento que a cruz será o caminho para se chegar lá. Mas eles querem, eles desejam, é o que eles almejam. Vejamos o versículo 22. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Eu acho que essa pergunta sempre devia nos causar humildade e um autoexame. Quer dizer, vocês sabem o que estão pedindo? Jesus podia perguntar para nós hoje: vocês sabem o que estão querendo? Vocês têm certeza que é isso que querem? E o pior é que depois da pergunta, a resposta pronta dos discípulos é: podemos, sabemos. A resposta de Jesus aqui, ela não vai ser severa, porque ele dá uma oportunidade para os discípulos. Ele pergunta, mas ela é firme e ela sonda o coração. Quer dizer, Jesus é firme para responder, mas ele também permite que com aquela resposta ele examine os corações, ou que as pessoas se deixem examinar no coração. Meus irmãos, muitas vezes é a ignorância que busca a liderança, poder e glória. Porque talvez se Tiago e João soubessem das implicações desse caminho ou desse desejo de um lugar privilegiado ao lado do Cristo, o Cristo que vai sofrer, eles talvez não fariam esse pedido. Os irmãos, nesse sentido, não sabem o que estão pedindo. E quantas são as vezes em que passamos por isso? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Quando a gente pede, a gente não acha que está esbanjando. Mas aí vem Deus e nos mostra o coração e quer reorientar nossos pedidos. Repito, muitas vezes é a ignorância que busca liderança, proeminência, poder, glória. E os irmãos aqui, então, não sabem o que estão pedindo.
Pedir para reinar, meus irmãos, em especial com Jesus aqui, é pedir para sofrer com ele. E eles não só não sabem o que estão pedindo, mas também não têm percepção clara do que é o sofrimento ou do que será o sofrimento de Jesus. Ora, Jesus havia ensinado: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Pedir riquezas e muita honra, meus irmãos, com frequência, é pedir para a gente ansiedade, tentação, desapontamentos e invejas. Porque é isso que essas coisas que a gente pede trazem consigo. Na arena espiritual, pedir por ser útil, ou por ser usado, ou por recompensa, ao contrário, é pedir sofrimento. Ao lado do Cristo, que sofreu. Paulo, por exemplo, escreveu aos Colossenses 1:24. Agora me alegro nos sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Não é que Paulo aqui está tomando juntamente com Jesus o nosso lugar, mas ele, como discípulo de Jesus, servo do Senhor, está caminhando nas pegadas do seu mestre e continua sofrendo. E ele diz aqui: preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Tem um autor aqui que faz a seguinte observação nesse assunto: não sabemos o que pedimos quando pedimos a glória de usar uma coroa, e não pedimos a graça para carregar o sofrimento em nosso caminho até ela. Então veja como isso é profundo, delicado, como isso devia levar a gente a pensar, refletir. A palavra cálice usada aqui já vem do Antigo Testamento com aquela ideia de julgamento ou de retribuição. Vejamos o versículo 23. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus responde-lhes primeiro nos próprios termos deles, antes de falar da sua própria morte como resgate. Isso a gente vai encontrar no versículo 28. Em certo sentido, eles podem beber e beberão do seu cálice de sofrimento. Tiago, por exemplo, vai ser o primeiro mártir apóstolo. Em Atos 12:2, há o registro da morte de Tiago. E João, meus irmãos, também sofrerá o martírio na forma de exílio, conforme Apocalipse 1:9. Mas não é papel de Jesus, atenção, determinar quem se assenta à sua direita e à sua esquerda. Aqui, como em outras passagens, Jesus deixa claro que a sua autoridade é derivada da autoridade do Pai. O Pai tem uma vocação, o Filho tem uma outra vocação e o Espírito da mesma forma. Essas posições onde cada um de nós vai ficar, e há base bíblica para isso, são designadas pelo Pai. Jesus não pode atender a um pedido meio ao jeitinho brasileiro, como se nós pudéssemos mudar o nosso destino ou interferir nesse nosso destino a despeito da vontade do Pai. Vejamos os versículos 24 até o 27. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Uma frase que eu gosto de recortar, seguidamente, mostrando que a natureza da igreja é diferente da natureza do mundo. Ou seja, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros.
e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Meus irmãos, a indignação dos outros 10 discípulos aqui é menos motivada por humildade e justiça e mais motivada por ciúme. Somado ao medo que eles podiam estar perdendo algum benefício que esses 2 irmãos podiam estar recebendo. Eu sempre que leio esse texto penso aqui na nossa cultura brasileira, a do jeitinho, né? A dos remendos, aquela ideia de que eu sou mais digno do que o outro, então eu vou dar um jeito de obter uma vantagem. Não, esses 10 aqui não estavam preocupados com justiça, não estavam preocupados em ser humildes, eles estavam enciumados e com receio de estarem perdendo uma vantagem. Embora esses versículos dificilmente sustentem o igualitarismo, porque haverá posições diferentes no reino, o próprio texto de Mateus 5:19 nos fala de maiores e menores no reino. Esses princípios, esse texto demonstra que o interesse no igualitarismo pode mascarar um ciúme cuja origem mais profunda não é a preocupação com justiça, mas com o próprio interesse. É bem o que eu estou vendo hoje no Brasil. Eu tenho visto pouca piedade nas discussões que abarcam política. Eu me refiro aqui ao papel da igreja e o que ela deve fazer quando ela confessa sua fé e como isso se concretiza em ações, por exemplo, sociais. O que eu vejo, na maioria das vezes, não é piedade, humildade, temor de Deus. Eu vejo uma briga de posições políticas para que o ponto de vista de cada um prevaleça. Muita vaidade, muita arrogância, muitas ofensas, muita tristeza, eu diria, a partir daquilo que supostamente é uma busca de justiça. E aí, em nome dessa suposta justiça, a gente deixa de amar, a gente ataca, a gente machuca e a gente fere. E é um pouco o que está acontecendo aqui. Eu lembro também de Judas Iscariotes, quando era contrário a doações, e basicamente ele era contrário porque ele roubava o dinheiro que era colocado nas ofertas dadas aos discípulos de Jesus. Então, às vezes a gente imagina que há pessoas preocupadas com causas sociais, com a justiça humana, e elas contradizem essa justiça pela manifestação que fazem ou no espírito em que atuam, infelizmente denunciando a hipocrisia e o engano das posições. Aliás, nesse particular, há recentemente bastante denúncia envolvendo até riquezas, ou quem tem posses, ou quem tem propriedades, seja cristão ou não cristão, e infelizmente é uma atitude bastante assim partidária, ou eu diria assim, interesseira, porque dinheiro não é tudo, poder também é um problema. Estruturas das quais a gente dispõe hoje também é uma forma de materialismo, no sentido de nos colocar em desigualdade com as demais pessoas. Então eu estou tocando nesse assunto aqui porque eu acho que ele é extremamente relevante em nossos dias. Esses versículos não estão sustentando o igualitarismo, eles demonstram que o interesse no igualitarismo, ou na justiça, como queiram, às vezes mascara um ciúme, um desejo pessoal, um desejo de vaidade, de holofote, de sucesso, cuja origem mais profunda não é a preocupação com a justiça, mas com o interesse próprio. Eu tenho visto pouquíssimo amor hoje nas manifestações neste assunto, até pelo tema político mais presente em nossos dias. Eu vejo mais vaidade, desamor e ataques bastante infelizes. Os discípulos acabam voltando à mesma discussão que já aconteceu no capítulo 18, para onde a gente vai voltar logo mais à frente. Jesus apresenta um contraste entre a grandeza entre os pagãos e a grandeza entre os herdeiros do reino. Ele compara 2 tipos de grandeza. Os pagãos ou gentios que vinham aqui à mente de Jesus
são os romanos, claro. Aquela manifestação de poder e autoridade que caracterizavam o Império Romano. Jesus não está aqui criticando o abuso de poder das estruturas políticas, atenção, mas ele insiste que as estruturas próprias da política não podem ser transferidas para o relacionamento entre os seus seguidores. É disso que se está a falar. Que não é com esses princípios que o reino de Deus funciona, a partir do poder exercido, por exemplo, na política. Grandeza entre os discípulos de Jesus baseia-se no serviço, meus irmãos. Qualquer um que queira ser grande deve se tornar diáconos, que é um servo no grego. Mas atenção, um servo de todos. Não é um servo daquele de quem ele quer ser servo. Não é um amor direcionado para uma área ou para outra área especificamente falando. Não é um desejo de justiça com um viés político bastante exclusivista, desprezando os outros e denunciando os demais. É servo de todos, indistintamente. Hoje a gente vê uma seletividade na escolha do objeto do nosso amor. A gente escolhe quem quer amar, que valores quer adotar e que valores quer rejeitar no reino de Deus. Isso é uma pena. Que amor é esse, se o amor de Deus vem de uma fonte incondicional, destinada a todos? Aqui, diáconos, palavra no grego, não quer dizer o diácono nem o ministro, conforme o uso da palavra ou das palavras que a gente faz na igreja moderna. Aliás, uma das ironias da língua é que uma palavra como ministro, que em sua raiz se refere a ajudador, aquele que ministra, se transforma em emblema de honra e poder na religião e na política. Hoje os ministros de Estado, ou quem sabe até ministro evangélico, e ao invés de essa palavra voltar-se para sua etimologia como alguém que serve, que auxilia, virou uma forma de poder ou de exercício de autoridade, o que é uma pena. Mas a não ser que a plena força de seu ensinamento seja perdida, Jesus repete isso no versículo 27 com uma palavra mais forte para servo, que é doulos no grego, escravo. E ele vai usar essa expressão muitas vezes para falar da sua posição em relação a Jesus e da posição também dos irmãos em relação uns aos outros. No mundo pagão, meus irmãos, a humildade era vista não tanto como uma virtude, mas como um defeito. Imagine só dar a liderança a um escravo. A ética de Jesus da liderança e do poder em sua comunidade de discípulos era, sim, revolucionária, invertia padrões, valores, e às vezes era difícil de ser compreendida, a não ser que o homem, a mulher, nascessem de novo. Vejam o versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se apresenta como o supremo exemplo de serviço aos outros. Sim, ele também é quem morreu por nós. Ele também é quem tomou o nosso lugar para sermos redimidos. É natural aqui entender a expressão não veio como um indício da pré-existência de Cristo, que na plenitude do tempo encarnou e se fez gente, vivendo entre nós e morrendo numa cruz. Ele não veio para ser servido como um rei que depende de incontáveis cortesãos e criados. Ele veio para servir aos outros. Há um motivo, há um objetivo. O Filho do Homem tem todo o direito de esperar ser servido, mas em vez disso ele é quem serve. Está implícita a autoconsciência de que o Filho do Homem, e essa expressão usada aqui, que por causa da sua origem celestial possuía autoridade divina, esse Filho do Homem era aquele que se humilhou a ponto de submeter a uma morte sacrificial em nosso lugar. A vida de Jesus entregue em morte vicária realiza a libertação de vidas confiscadas. Ele agiu em favor de muitos ao tomar o lugar deles, diz um autor.
O termo muitos aqui, meus irmãos, enfatiza as incomensuráveis manifestações e efeitos da morte solitária de Jesus. Somente ele morre, mas os benefícios são muitos. Um morre, mas muitos encontram sua vida resgatada, curada, restaurada, perdoada. Uma grande multidão que nenhum ser humano pode contar. Jesus se refere a si mesmo como servo sofredor de Isaías, conforme o texto que lemos no início desse culto, e interpretava a sua morte de acordo com essa luz. Vejamos o texto de Mateus 18, versículos 1 a 4, que é o texto inevitavelmente ligado a esse que agora acabamos de ler. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Meus irmãos, aqui Jesus já havia falado de seu sofrimento anteriormente. Interessante, nos versículos 22 a 23 do capítulo anterior de Mateus, capítulo 17, nós encontramos Jesus, enquanto os discípulos estavam reunidos, declarando: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora veja, então os discípulos ficaram muito tristes. Então Jesus já tinha falado da sua morte. E a tristeza tomou o coração dos discípulos. Mas é incrível como essa tristeza teve vida curta, porque agora os caras estão pensando no lugar que eles vão ter, na posição privilegiada ou quem vai ser maior. Isso porque eles passam a se ocupar em especular quem é o maior no reino dos céus. Ora, 3 dos discípulos haviam sido recentemente favorecidos na transfiguração. Estou pensando bem no contexto aqui no capítulo 17, quando a gente tem o relato da transfiguração. Embora Pedro seja muitas vezes aquele escolhido para momentos bem peculiares, nem que Pedro seja escolhido para ser o repreendido por sua impetuosidade. Talvez essas coisas tenham desencadeado a disputa. Jesus tomando Pedro, tomando outros discípulos consigo. E essa disputa continua agora no pedido da mãe de Tiago e de João, naquilo que ela reclama a Jesus. Jesus assegura, nesse texto de Mateus 18, que os discípulos precisam se converter. Aliás, nunca é demais a gente dizer isso um para o outro. É preciso tornar-se para ou voltar-se para. É preciso, às vezes, ungir em nossa vida. Até pensando no contexto em que estamos inseridos e nas pressões que a gente sofre, quando a gente é forçado a pensar politicamente por vieses bastante definidos, a gente precisa ter uma nova mente. Precisa ser transformado e renovado em nossa mentalidade para não nos conformarmos a esse sistema, ainda que ele nos alimente o tempo todo. É preciso que a gente pare, reflita e analise e se converta dia após dia. Veja, é preciso se converter e se tornar como uma criança, Jesus diz no versículo 3. Do contrário, Jesus diz, jamais entrarão no reino. A criança aqui é levantada como um ideal, atenção, não de inocência ou de pureza, ou mesmo de fé. A criança aqui simboliza a humildade e a despreocupação por posição social tão presente nas nossas vidas. Aliás, como a gente se preocupa com coisas menos importantes. Jesus advoga uma humildade de mente. Ele não advoga a infantilidade de pensamento. Aliás, ele diz para a gente ser maduro no juízo.
mas sim quanto à mente, ele nos orienta a sermos convertidos, humildes, pensarmos de um jeito invertido como esse mundo pensa. Não pensando no jeitinho, no poder, na força, na fama e nem no parecer, mas ser nele e confiar nele sobre quem somos, qual é a nossa verdadeira identidade. E nesse sentido, meus irmãos, as mídias não ajudam em nada. Há muito parecer ser, há muita artificialidade, há muito recorte, há muita aparência, pouca substância, pouca consistência. E aqui até eu faço um breve comentário de que muitas vezes me assusto com a quantidade de postagem que a gente vê algumas pessoas fazendo. Eu fico perguntando se as pessoas têm tempo de ler, refletir e praticar aquilo que elas postam. Temos lidado com o conteúdo bíblico às vezes de uma maneira tão leviana, tão teórica, tão irrefletida, que a gente tem uma diversidade de mensagens, stories e outras postagens, e eu fico pensando, nós pensamos para a nossa vida aquilo que a gente posta, nós desejamos viver aquilo que desejamos que os outros vivam, nós entendemos que a mensagem primeiro se direciona a nós do que aos outros e tentamos, no mínimo, viver aquilo que a gente fartamente posta. Vivemos uma sociedade da aparência, do parecer ser, da necessidade de nos inserirmos em formas e posições de poder, porque não estamos conscientes ou não temos satisfação, realização naquilo que Jesus diz que somos ou quem somos. Nos falta contentamento. Estamos à procura de outros deuses e ídolos que ocupem esse lugar e nos deem realização. E isso nós não vamos encontrar, porque Jesus é onde a gente realmente se encontra. Menos nós, mais Ele em nós. Então esse texto nos provoca a criança que não é um ideal de inocência, pureza e nem de fé, mas é uma figura de humildade, de despreocupação, até com o futuro ou com posição social. Jesus nos convida a uma humildade de mente. E essa humildade é acompanhada da confiança semelhante à de uma criança que se entrega nos braços de Jesus, para que Jesus ore por ela. Os discípulos devem se converter da sua conduta e das suas atitudes atuais, adotando um outro padrão, uma outra natureza, um outro espírito, outros valores, ou serão excluídos do reino. Meus irmãos, o que é a igreja evangélica brasileira hoje? Por que não dizer o que é a igreja evangélica como um todo? O que é a igreja hoje como instituição? O que somos nós, pensando agora como devemos, primeiro em como nós nos encontramos? Essa palavra é um convite para todos nós, uma conversão diária, um voltar-se para Jesus constante. E acredito que esse voltar-se para Jesus constante nos fará também nos voltarmos para os demais, o próximo, o necessitado, o pobre, o vulnerável. Se a gente tentar fazer o caminho inverso, é muito preocupante imaginar que, encontrando o vulnerável, a gente também vai encontrar Jesus. Bom, em Mateus 25, Jesus diz que quando fomos ver alguém em necessidade, ali acabamos encontrando Jesus. Mas é preciso que tenhamos os motivos adequados. Que não seja uma causa humanista aquela que nos move, mas que seja o amor redentivo de Jesus, manifesto na cruz, derramado em nossos corações, que nos reconcilia com o Pai e nos faz buscar reconciliação com os irmãos, com os carentes, com os necessitados, com a igreja, com a nossa família, com todos nós. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil, ele já tem bastante ONGs, e que bom que essas ONGs possam ser usadas para minimizar a dor, a carência e a violência que a gente tanto vê presente no país. Mas isso não é ainda o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, para a redenção dos seus pecados, para a reconciliação com Deus, para a paz, para a regeneração e a iluminação da nossa mente, para que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, mas não um amor
interesseiro, divulgado seletivamente ou direcionado para objetos específicos, mas um amor incondicional que nos faz amar a todos, que nos faz viver a vida cristã. Esse é um texto provocativo para nós, igreja, hoje. E é preciso que nós nos venhamos dar conta quais são nossas armas, qual é o nosso poder, em quem nós confiamos, a quem nós recorremos. Como se falava muito comumente no Brasil, quando se recorria a poder político, se falava em pistolão, em alguém que tinha alguma função de destaque que podia conseguir alguma vantagem para mim. Eu acho que a grande vantagem que a igreja conseguiu foi gratuitamente ser salva pelo Filho que morreu na cruz por ela. E aquilo que nós pudemos dividir desse amor com as pessoas é aquilo que é de mais vantajoso para nós e para o nosso próximo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te convocar a uma mudança de mentalidade. A que você vá à cruz, você vá à Escritura, que você vá a Jesus, que você não se conforme com a vida que às vezes da igreja é uma reprodução do sistema que está aí posto. É uma cópia ipsis literis só com os nomes gospel. É preciso uma mudança, uma conversão diária, uma purificação do sangue de Jesus, uma santificação do Espírito que nos transforme. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós para que a gente aí sim possa resplandecer como luzeiro no mundo tão escuro, tão difícil, onde a gente fica confuso até sobre o papel da igreja, quando eventualmente alguns saem um pouco da sua posição de sacerdotes e ocupam uma posição eminentemente política e deixam tudo confuso. É preciso que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, do nosso estado, que nos converta o coração, nos perdoe os pecados, nos inunde de amor e de piedade para servirmos uns aos outros em amor. Pai, eu agradeço a Tua palavra, agradeço por Jesus, Teu Filho, nosso Redentor, esse que nos resgata para a salvação de muitos, esse que nos livra da ira vindoura, que nos dá paz com Deus, esse que nos redime das nossas cadeias. Nós te agradecemos por esse tão grande amor e pelo exemplo que o Filho nos deixa de abstinência, de abnegação, de serviço ao outro de forma incondicional, a ponto de dizer que o maior é o que serve a todos. Senhor, dá-nos esse amor, dá-nos essa compaixão, perdoa a nossa maneira seletiva de direcionar o amor conforme o nosso interesse. Que o Senhor nos dê esse amor desinteressado para amar não importa quem, não importa quando, em todo momento. Abençoa a família na noite de hoje, nossos filhos, nossa casa, nosso lar. Abençoa e protege-nos, Senhor, nesse tempo delicado, nos conserva com saúde, nos livra do mal, que a Tua boa mão esteja sobre nós, nossos amigos, familiares, nossos conhecidos, que possamos ser esperança em cada lugar em que nos encontramos. A boa nova do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela Tua palavra e obrigado por Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Convido a vocês, domingo que vem estaremos de volta às 7h30. Às 18h45, Histórias do Caminho pelo Zoom, para os irmãos cujas famílias congregam na igreja e estão já no canal da igreja, no Telegram. E às 20h45, a nossa ceia. Você também é nosso convidado. Uma ótima semana para todos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito sejam com todos nós.